ideia inquestionável que as empresas têm muita dificuldade em resolver os problemas com seus próprios consumidores em sede extrajudicial, na medida que a gente faz uma eficiente gestão, né, desses contatos e aproximando a empresa do consumidor, a gente consegue resultados mais eficientes de conciliação. É o que nós fazemos no Centro de Conciliação. Um investimento que não é baixo, um investimento alto, um salão de 400 metros quadrados no Foro Central, lugar nobre do tribunal. Nós temos 10 boxes de conciliação que trabalham na gestão usando como ferramenta a lista top 30. Se a empresa tal é naquele mês mais demandada ou continua a ser demandada, nós então fazemos uma listagem de processos nos 7 juizados do Foro Central daquela empresa, trazemos esses processos para conciliação em um único dia, 350, 450, 500 processos, com percentual de 70% a 100% de conciliação. E o que é intrigante, né, o percentual dos juizados é de 9% de conciliação. É o menor da história dos juizados especiais. Então, a gente vive uma situação que é difícil de compreender. Por que as empresas fazem 9% de conciliação nos juizados e fazem 90% de conciliação, né, no centro de conciliação? A resposta é muito simples. A gente resgata aquela ideia original do legislador, que era representatividade. Quando a empresa concorda, ela se dá por intimada antecipando as audiências, que ainda tem esse ganho, a gente antecipa as audiências para o mutirão de conciliação. Quando a empresa se programa para aquilo e faz um planilhamento de 350, 450, 500 processos foi o nosso limite, para um dia de conciliação, ela tem que estudar todos os processos. Ela não vai jogar o dinheiro dela fora. E ela traz uma planilha com as propostas de conciliação. Invariavelmente, né, porque essas pessoas acabam se tornando nossas amigas pessoais, né, porque estão ali sempre com a gente, elas saem do mutirão e dizem, desembargadora Leila, gastei menos do que eu tinha planilhado. Por quê? Aquele consumidor, aquele jurisdicionado, já vem predisposto para a conciliação. A empresa já tem essa predisposição para a conciliação. E aí o ambiente muda completamente. Ela tem representatividade. E o consumidor, isso é mais importante que tudo, ele nessa audiência de conciliação do centro de conciliação, ele recebe a resposta sobre o que aconteceu. Coisa que no juizado hoje ele já não recebe mais, porque aquela audiência é feita por um audiencista, né? O terceirizado do escritório de advocacia que ganha R$18 para fazer a audiência. R$18. Ainda tem a reboque, né? Esse sistema de perde de todo mundo, que a empresa deixa de investir no seu negócio para investir, né, num batalhão de advogados, de prepostos. E agora criaram um novo mercado, que é o mercado do advogado audiencista. E a gente tem um sistema que é completamente esdrúxulo, né? Em termos de qualidade, é uma qualidade pífia, porque a gente paga R$18 para o juiz leigo e as empresas pagam R$18 para o advogado audiencista. Então, eu, juiz leigo, tenho que fazer 160 audiências para ganhar. Nós todos estão em casa. A gente tem que falar a verdade. Eu tenho que fazer 160 audiências para ganhar R$3.000. Se eu fizer 80, minha meta foi 80, eu vou ganhar R$1.500. Então, eu tenho que fazer mais em um único dia. Então, a minha audiência, ela vai reduzindo o tempo. Então, hoje a gente já tem, né, aqueles juízes leigos que dizem, não, eu sou muito bom, eu faço 61 dias. Agora, como? Chegou a contestação, contestação tal, leitura dia tal. Esse, pelo menos, disse quando era leitura. Porque alguns advogados de empresa vêm me dizer, né,
Eu perguntei ao juiz leigo, ao excelência, juiz leigo, né? Quando vai ser a data da leitura de sentença? Ele disse, está aí no papel, doutor. Não perde nem o tempo, porque vai repetir aquilo tantas vezes que para ele já fez o cálculo. Se ele economizar essas 2 frases, ele já ganhou mais 3, 4 audiências. E aí o sistema se tornou a mediocrização do sistema. Então, aí é fácil de explicar. Quer dizer, não é porque o Flávio Cito no centro de conciliação é eficientíssimo. Não. O outro sistema é que se tornou medíocre. A gente entrou num esquema de perde-perde e perdemos a noção em busca dessa produtividade. E agora é a hora da gente resgatar isso, né? Melhorar a qualidade do nosso serviço, né? Remunerando melhor o juiz leigo, criando uma estrutura de capacitação, né? Que acompanhe o trabalho do juiz leigo, cobrando não só a produtividade, resultado estatístico, mas cobrando metas de qualidade. Né? Para quê? Para que a gente possa resgatar, né, a ideia original do juizado com representatividade na audiência e melhorar esses níveis de conciliação de todos os juizados. Porque senão a gente vive uma coisa que é uma ilha de eficiência. Aí eu sou provocado. Vamos criar então um centro de conciliação na Baixada, um centro de conciliação em Niterói, um centro de conciliação em Volta Redonda. Gente, esse raciocínio não subsiste a uma análise de uma criança de 5 anos. O que está errado é o sistema. A gente tem que fazer com que, nós temos que fazer com que os juizados voltem a funcionar como quando eu e Gilda estávamos no 1º grau, né, Gilda? Bom dia, quando a pessoa chega na audiência, né? Isso não existe mais. Né? Doutor, está reclamando o quê? Ele contar a história, perguntar a parte. Mas tem mais alguma coisa que muitas vezes a questão mudou. Né? Se eu comprei pela internet, né, um computador, a ação foi ajuizada há 7, 8 meses atrás. Se eu chegar na audiência, colher a contestação e apontar para o advogado a data de leitura, quando for fazer a sentença, eu já não sei mais se aquele computador foi entregue, né? Se foi debitado do cartão, se a compra foi cancelada. Daí, uma vez, não vou dizer o nome, mas um juiz leigo me falou, doutor, sabe o que eu faço? Eu condeno em dano moral em R$1.000. Por quê? Porque se a empresa for recorrer, ela vai gastar 1.000. 1.000 já é a indenização do dano moral. Se o computador não foi entregue, com 1.000 ele compra outro computador. E as coisas... Então, ninguém está resolvendo nada de ninguém. Né? Então, eficiência nos juizados especiais é hoje uma medida, né, de gestão, né, da maior necessidade para o tribunal. Enquanto a gente não resgatar isso, né, nós vamos viver a reboque das migrações, ao sabor, né, do bom funcionamento da iniciativa maravilhosa do juiz A, B ou C, né, fazendo com que essa demanda migre. Né? Então, no centro de conciliação, nós conseguimos fazer esse resgate e conseguimos alterar significativamente os percentuais de conciliação, de 9 para 90. Sem nenhuma fórmula mágica, só voltando, né, ao que era básico do juizado especial. Às vezes o meu conciliador, que é um juiz leigo, mas foi treinado para isso, e ele não desiste, ele tenta a conciliação até a exaustão. Ele demora muito mais para conciliar do que para fazer uma sentença. Às vezes ele fica 50 minutos para fazer uma audiência e conseguir um acordo. Por quê? Porque as pessoas não são treinadas para conciliação. Quem aqui estudou na faculdade de conciliação? Estudou, Requinite? Zé? A gente foi treinado para brigar. Nós aprendemos a brigar. O nosso processo civil, né, é de briga, é de litígio. Né? O professor Bermudes aqui conta uma história que é interessante, que um advogado estava defendendo seu cliente durante ano. Quando
depois que fez a audiência de instrução e julgamento, ficou marcada a data, né, da leitura de sentença, e ele teve que fazer uma viagem. E ele avisou lá no escritório. Né, Márcia? Assim que faz. Assim que sair a sentença, eu vou estar lá em Portugal, e você me manda, né, a notícia do resultado. Aí o estagiário foi lá, conseguiu a resposta da sentença e mandou para ele o recado. Justiça foi feita. Aí ele respondeu: recorra imediatamente. Ele tinha ganho, mas é porque o espírito é esse, não é? E esse é o ambiente que a gente vive, e a gente precisa alterar isso, porque não faz mais sentido, né, a gente lidar com um volume de demandas que prejudica todos nós. Se está prejudicando o consumidor, né, que a qualidade que nós oferecemos não é aquela que está dentro da expectativa dele. Prejudica a administração do tribunal, prejudica a administração das empresas, que elas têm que mobilizar um exército para se defender. E ela podia estar investindo no próprio negócio dela. E essa desjudicialização vai exigir necessariamente um processo longo, né, Zé, e gradual. A gente precisa montar uma estratégia de médio, longo prazo. A gente não muda isso da noite para o dia. Vai tentar recuperar esses valores, né, os valores da conciliação, da representatividade, para a gente poder ter uma gestão mais razoável. A gente fez um seminário aqui nesse auditório com o jornal o Globo, né, desembargador Lelê? E do estudo que nós fizemos em termos de solução de conflitos, né, judicializados e não judicializados, ou seja, extrajudiciais e judiciais, eu pude fazer algumas comparações que são interessantes. Muito embora se diga nesse mercado, né, que os consumidores industrializam o dano moral, né, o que a gente vê é o oposto. Industrializa a lesão, né, lesa no atacado e indeniza eventualmente no varejo. Quando aquele sujeito é o consumidor informado que o professor Mário ensina, né, e ele sabe que tem o acesso sem necessidade de advogado até 20 salários, ou com advogado entre 20 e 40, e ele vai, então, defender o direito dele. Mas a verdade é que essa judicialização, ela é uma distorção nesse nível. Né? Então, pela análise que nós fizemos, o consumidor, ele reclama ao jornal quando ele sabe que o jornal tem capacidade de resolver. Ele faz a cartinha dele lá: Nádia, do Caderno de Defesa do Consumidor do Globo, eu comprei uma máquina de lavar, a máquina não foi entregue. No dia que a carta dele é publicada, aliás, antes, porque ela faz uma espécie de um contraditório, manda a carta antes da publicação para a empresa responder, e ela publica a resposta da empresa. Quando a empresa recebe a resposta, ela entrega a máquina. Então não são poucos casos. Você vê a estatística do jornal, muitos casos são resolvidos, né, a nível extrajudicial por esses mecanismos. Muitos casos são resolvidos de forma extrajudicial quando o consumidor coloca a denúncia dele no Facebook. Você já tem empresas que são especializadas em detectar esse tipo de reclamação e já propor ao consumidor uma solução. Aí você tem denúncias no YouTube, né? Algumas drásticas. Tem uma que o consumidor coloca a geladeira na porta da loja, do comerciante, e quebra a geladeira com uma marreta. Né? Na nossa época, Zé, quando a gente veio para o juizado, tinha aquele caso da Fiat. O sujeito também levou uma Fiat 147 para a porta da Fiat e quebrou. Ele cobrava, né, R$5 para a pessoa dar uma marretada na Fiat 147. Resolveu. Deram um carro novo a ele, mas o caminho não pode ser esse, né? A gente fica sem emprego, né? Nem tanto o mar, nem tanta terra, né? Para se alcançar algum percentual de desjudicialização, eu imagino um cenário, né, de médio prazo, longo prazo, que passe por essas coisas. Melhorar o nível, né, de representatividade dos juizados, né, melhorar a qualidade, um incentivo, né,
para que os juízes, né, embora tenham um volume de demanda muito grande nos juizados, né, voltem a se especializar, né, Gilda, como a gente fazia, né, a ser um especialista na área de consumidor, para que essas questões sejam bem resolvidas e incentivar, acima de tudo, formas, né, de solução de conflitos extrajudiciais. Né? E a gente precisa valorizar o acordo extrajudicial. A gente ainda vê algumas iniciativas dos próprios juízes, né? Eu faço um acordo com a minha seguradora, né? Ou eu sou o lesado, o terceiro lesado, sou indenizado pela seguradora, né, do causador do acidente. Aí a seguradora pega aquele termo de acordo e aquele termo bem feito, por um advogado bacana, diz, o presente acordo alcança todo objeto do pedido para nada mais ser reclamado em relação ao acidente havido no dia tal e não sei o quê, para nada mais ser reclamado em juízo ou fora dele, aquele coisa bacana. Aí entra com a ação no juizado, pedido. Eu queria o valor da diária. Eu já fiz acordo extrajudicial. Como é que vai pedir de novo? Esse tipo de coisa que a gente não pode mais permitir. Né? Esse acordo que é feito extrajudicialmente, ele tem que evitar a judicialização. Né? E não ser um trampolim para você pedir mais. Então essas coisas a gente tem que equacionar, né, de uma maneira mais racional. Né? O acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente tem que ser válido perante o judiciário. E em relação a isso, a gente tem uma iniciativa que eu acho que pioneira no Brasil, que é fazer essa intermediação entre as empresas e os consumidores. Como? Pela via da internet. Então, ver se o nosso especialista ali mostra ali. Online. Aqui, quem sabe, faz ao vivo ali. Não tem nada de PowerPoint, não. Vamos entrar ali de novo na página dos juizados. Volta aí. Não, vai sair daí. E a ideia qual é? Se a empresa não consegue buscar um acordo com o seu cliente em sede extrajudicial, entra ali juizado. Isso, juizados especiais, vai descendo ali, conciliação pré-processual. Aí. Então, se a empresa não faz acordo com o seu próprio cliente, vamos pegar a mão do empreendedor, pegar a mão do consumidor e vamos levar os dois para fazer um acordo virtual. Tá? O consumidor vai descendo, formula a reclamação dele usando um desses e-mails, que são das empresas parceiras, ou os dois e-mails que são e-mails coringas, né? Conciliar é legal e conciliação pré-processual, e formula a reclamação dele. De propósito, nós não colocamos formatação. Ele vai contar a história, como é no núcleo de primeiro atendimento. A gente então encaminha para a empresa, né, os contatos que já são referenciados, e ela então analisa aquela questão e formula uma proposta. Com a proposta formulada, nós então homologamos o acordo se o consumidor aceitar. Homologa virtualmente, gera um acordo em PDF e mandamos a cópia para as partes. É o ovo de Colombo? Não, é o básico, né, que parte dessa premissa, dessa realidade. Né? Se a empresa não procura o consumidor, se precisa da interferência, da intermediação do tribunal, vamos lá. Porque cada acordo desse, alcançado extrajudicialmente, permite que a gente economize nos juizados pelo menos R$1.000. Porque esse processo, né, de juizado com gratuidade nos custa R$1.000 para eu resolver. Se você considerar tudo, quantidade de servidores, os locais que são os mais nobres, o investimento em informática, investimento nos juízes leigos, a capacitação de todo mundo. E aí o que é pior, se eu não faço esse acordo extrajudicial e se eu não ofereço nos juizados, né, segurança para que ele opte pelo juizado, ele vai para o cível. E aí não custa mais R$1.000. Custa R$2.500.
E esse que saiu do juizado, ele necessariamente vai com gratuidade possível. 86% de gratuidade nas varas cíveis. E aí daqui a pouco vocês que são os contribuintes vão dizer, a gente não tem mais como custear esse poder judiciário, não. Porque é um sistema Robin Hood, não é? Poucos pagam pela justiça que é servida a muitos. Em algum momento essa conta não vai fechar mais. Bom, em termos de desjudicialização, todas as formas de acordo extrajudicial têm que ser priorizadas. Nem que o tribunal tenha que participar disso. Durante um tempo, talvez, né, para que essas mãos, né, fiquem seladas e que daí para frente, né, as coisas se resolvam. Né? Eu tenho uma história muito interessante, quando eu fui aos Estados Unidos, com a Heloísa, minha primeira mulher. A gente alugou um carro da empresa mais barata que tem, que é a Alamo, né? E no meio da viagem, o carro fez aquele barulhinho da porta aberta com a porta fechada. E então a gente ligou para lá, fizemos a reclamação, e disseram, olha, o senhor se desvia da onde o senhor está indo, passa aqui em Boston que nós vamos trocar o carro. E a gente já chegou quente para reclamar, para brigar, né? O nosso espírito. Aí ele disse, não, é só ir ali no balcão. Fomos ali no balcão, ele deu a chave do carro novo. E eu disse, não, mas você não está entendendo, doido, né? Não, porque aconteceu isso e tal, desviamos da nossa viagem. Ele disse, não, o senhor é que não está entendendo. O senhor pegou o carro mais barato que tinha da Alamo, né? Que é o jeito da gente viajar. Nós estamos dando um upgrade no carro, e o senhor agora tem o carro mais caro. O senhor devolveu o carro com um tanque vazio, eu estou entregando com um tanque cheio. Isso é que é política de defesa do consumidor. Quem está ganhando com isso? É a empresa, não é o consumidor, não é o judiciário, porque quando você for alugar novamente aquele carro, você vai alugar de quem? De quem te prestou um bom serviço. Né? A não ser que a empresa parte da premissa de cada 10 consumidores, ela vai rair com 9. Aí realmente não tem como, né, dar upgrade para 9 clientes em 10. Agora, se ela tiver um mínimo razoável de qualidade de serviço, isso vai acontecer episodicamente. E ela pode resolver com esse consumidor dessa forma. Né? E o resultado da história é cômico, porque aí a gente foi procurar o carro e não achava. Porque o carro era tão bom que estava numa ala diferente, aí a gente já não sabia mais como é que abria a mala. Bom, e para concluir, dentro desse planejamento, né, para organização desse volume de demanda, nós temos isso, o requinite, nós já conversamos um pouquinho antes do início do seminário, passa necessariamente e obrigatoriamente pela melhoria da qualidade da turma recursal. Obrigatoriamente, porque ali é a última chance que o consumidor tem de fazer com que seu direito prevaleça. Se nós tivermos uma turma fraca, todo o sistema, né, vai por água abaixo. E quais são as formas, né, de se fortalecer uma turma recursal, que é o último grau, né, de apreciação dessa demanda do juizado? Eu acredito que nós temos que criar cargos de turma recursal, como fez o Rio Grande do Sul, para que essas pessoas tenham acesso por antiguidade e merecimento, e não por indicação, né, e não por escolha do Conselho da Magistratura. No que nós criamos um regime de mandato de 2 anos para tentar copiar o que teria sido feito na Justiça Federal, e já não é mais assim. Lá também eles já criaram cargos. E o acesso do juiz é por antiguidade e merecimento. Né? Porque para mim não faz sentido eu ter uma turma recursal por mandato, né? Então eu tenho 16 anos de magistratura. Passei minha vida inteira no sistema dos juizados. E eu vou ter minha sentença reformada por um juiz que tem 4 anos de magistratura. Não é porque um é melhor e o outro é pior. Agora, o próprio sistema de segurança jurídica não pode ser diferente no juizado. Se o desembargador chega ao tribunal porque é o mais antigo e o mais eficiente, por que o
juiz da turma recursal vai ter o menos antigo e talvez o menos eficiente na turma, né? E o mais antigo e o mais eficiente no juizado, tendo a sua sentença reformada. E parou aí? Não. Porque aí depois, como é mandato, essa primeira gestão da turma sai e entra outra. Aí eu fico imaginando, né? Eu não gosto de futebol, não entendo de futebol. Mas você jogar com time reserva na segunda edição da turma. Né? Os titulares saem e os reservas entram. Para mim não faz sentido. Sistema de mandato. E outras questões. Né? Não aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil no sistema de turma recursal. Para mim não faz sentido. Né? Primeiro, não é ágil.